entra numa caverna, quando ela tem muito morcego, a gente está se arriscando. Existe um fungo conhecido como Histoplasma capsulatus, o nome científico dele é Histoplasma capsulatus, ele é conhecido como fungo de igreja velha. Ele se desenvolve em fezes de aves, né, principalmente de pombo, e também de morcego. Então, quando a gente entra numa caverna, corre-se o risco de adquirir esse fungo. As cavernas turísticas precisam primeiro ser estudadas, as áreas onde tem o fungo, onde não tem o fungo, se a população pode frequentar aquele salão, você tem que tomar algum cuidado, né? Como a doutora Carla Leite é especialista em fungos que causam micoses humanas, né? Então, ela explicou que ela acabou entrando para esse mundo da microbiologia das cavernas como um convite, uma necessidade, né? Então, são filões que estão sendo estudados, né? De acordo com o nosso tema. Por que se estuda micro-organismo de caverna? A doutora Érica Taylor, da Universidade Federal de Minas Gerais, também estuda fungos filamentosos, já com uma ênfase na prospecção. Para que serve? Fungo que produz enzima, fungo que produz antibiótico, fungo que degrada algum composto tóxico para biorremediação. Esse é o ramo dela, né? Tem patrocínio de empresas mineradoras, né, que trabalham próximo a ela, na região dela. Vou falar um pouco da minha relação com cavernas. Eu falei que eu fui estudante da UEL, né, igual a professora Nicole, fiz faculdade de biologia na UEL, fiz mestrado e doutorado na UEL. No ano de 94, um grupo de alunos da biologia da UEL resolveu fazer uma excursão para uma região chamada Vale do Ribeira, é um litoral de São Paulo com Paraná, uma região muito rica em cavernas de calcário, essas cavernas bonitas aí, que tem essas formações, e foi muito legal, foi aí que eu aprendi o que era uma estalactite, uma estalagmite, o que é uma dolina, o que é uma colina, são termos que remetem à caverna, como que se entra numa caverna. Hoje em dia, a gente entra com umas lanterninhas a pilha na caverna. Naquela época não dava, a tecnologia não permitia. Se você entrasse com qualquer coisa elétrica numa caverna, ela parava de funcionar por causa da umidade e da salinidade. Então, usava-se um aparelho chamado carbureteira. Parecia uma garrafinha, assim, que colocava umas pedras de carbureto dentro, um tanquinho de água que ia pingando água, uma mangueirinha trazia o gás até o capacete e ficava um foguinho brilhando ali. E aí, isso permitia você cair dentro d'água, você entrar num ambiente úmido e ela não desligar, né? Você não ficava sem luz. Então, foi muito enriquecedor. Gostei muito de caverna. Passei a frequentar como turista, como esportista, né? É um esporte, né? Você percorrer cavernas, né? Recomendo, quem puder conhecer um dia o Vale do Ribeira. Tem cavernas lá muito interessantes com esse aspecto turístico. A população ali explora o potencial turístico das cavernas. Nesse Vale do Ribeira tinha uma caverna, tem ainda, que recebe o nome de laboratório. Ela tem esse nome por conta de uma equipe da USP que estudava esse peixinho que está aparecendo aí, que é o bagre-cego. E eu fiquei muito interessado nesse assunto, fui prestar atenção que existe isso, como que os seres vivos se adaptam ao ambiente, né? Esse bagre evoluiu dentro dessa caverna, totalmente escuro, então cor para ele não fazia diferença, né? A cor para os animais significa alguma coisa, né? Para um, para outro, se é macho, se é fêmea, a idade lá dentro não interessava, era escuro. Como era escuro mesmo, o olho não se interessava, acho que pela evolução, né? Se um nasceu com defeito, não tinha olho, usou a energia para outra coisa, ele evoluiu sem olhos. Então ele tem esses barbilhões para ele sentir o ambiente, e não tem olhos e não tem coloração. E eu achei muito interessante a pesquisa, né, deu nome para a caverna, tinha uns aquários, uns tanques lá dentro, mas a minha história com elas parou por aí. Em 2009, eu entrei na UFPA, fiz concurso para a UFPA e fui morar em Altamira, e trabalhar na Faculdade de Ciências Biológicas. Eu conheci essa moça, a professora Janice Muriel, que é pesquisadora até hoje da UFPA em Belém. E a professora Janice ela não era uma espeleóloga, mas ela estudava um assunto muito diferente, que eu não tinha visto até hoje, eram esses animaizinhos aí, ó. Essa foi a tese dela, um bichinho chamado Freatóbios. Freia de lençol freático, bio de vida. E ela sabia que na região tinha cavernas, ela convidou a gente para ir para as cavernas, e eu comecei a acompanhá-la. E aí eu fui conhecer os Freatóbios. Esse bichinho
um peixinho, mas não parece um peixinho, vejo que ele tem as adaptações também, igual aquele bagre cego, só que mais ainda, ele consegue nadar pelo lençol freático. Então, diz que era comum, numa época, no Acre, em Rondônia, tirar um balde de água de um poço e vinha esse bichinho dentro, né? Então, foi feito um estudo na USP, quem era esse bicho, né? Foi descrito, tem vários trabalhos até de divulgação científica para crianças, tudo, e a professora começou a desenvolver esse trabalho lá. A diretora do centro da UFPA, né, do campus da UFPA, a professora Netinha, tem um sítio, e nesse sítio tem uma caverna, que chama Caverna da Planaltina. É uma das maiores cavernas de arenito do Brasil, ela tem 700 metros. Não é tão grande, mas para uma caverna de arenito é bastante grande. E a gente começou a frequentar esse sítio, frequentar essa caverna. E eu fui aprendendo. Muitos morcegos, salões difíceis de acessar, se torna um esporte, né, se torna interessante, era uma coisa gostosa de ir no final de semana, e fui aprendendo com o pessoal que estudava artrópodos, olha, um amblipígio, um escorpião, animais que só existem dentro de cavernas. Um dia que foi encontrado um jacarezinho, um réptil, não sei se vocês estão vendo aí nessa foto maior, e um peixe albino, uma traíra que não tinha coloração, provavelmente de evoluir dentro da caverna, né? Esse era o trabalho da professora. Gostei muito da parte dos artrópodos, dos insetos. Já havia sido realizado um trabalho nessa caverna pela doutora Eleonora Trajano, da USP, nos anos 90. Olha aí, que ela estudou, então, a fauna dessas cavernas e sugeriu no trabalho dela que a cada 10 anos fosse feita uma medição do número de grilos, número de artrópodos em geral dentro da caverna, porque eles poderiam ser indicadores se a floresta está bem ou está mal, porque a floresta mantém a caverna. Os morcegos saem à noite para se alimentar na floresta e quando voltam vêm trazendo sementes, fazem o cocô deles, criam aqueles montes de cocô que chama guano, e ali toda a fauna da caverna se alimenta. Então, se a fauna está bem, significa que a floresta em volta também está bem. Se a fauna está diminuindo, significa que a floresta está diminuindo rápido demais, né? E eu gostei muito disso. Aprendi com eles alguns termos que eu não conhecia, por exemplo, o que é um troglóbio? Troglóbio é um animal exclusivo de caverna, ele só vive dentro da caverna, então ele tem adaptações para isso, ele não tem pigmento, ele não tem olhos, né? Existem peixes, existem crustáceos, insetos que são troglóbios, salamandras, né, que só vivem dentro da caverna. Existem animais que são troglófilos, que gostam da caverna, mas que não existem só dentro da caverna, por exemplo, morcego. Adoram a caverna, vivem lá dentro, é um ambiente ideal para ele. Mas não tem morcego só de caverna, né? Tem morcegos em outros lugares também. E tem os trogloxenos, que são animais que a maioria deles vive fora de caverna, mas eles usam a caverna como um abrigo, um local de reprodução, né? Esses são os trogloxenos. Essa parte só para dar uma noção para vocês de como que se estuda biodiversidade dentro de caverna. E comecei a prestar atenção ao redor, falava, e a microbiota, né? Tinha muita coisa, né? Você achava um ossinho de morcego, estava coberto de fungo, as paredes, muito fungo. Esses panelões, é muito comum em caverna de arenito, com um caldo lá dentro, fermentando, falava, deve ter bactérias muito interessantes, fungo muito interessantes dentro desse material, né? E comecei a usar isso como uma pesquisa. Olha aí, o inseto sendo decomposto por um fungo, pensava, será que serve para controle biológico, para saber as relações ecológicas, né? Na pesquisa, encontrei esses trabalhos da doutora Hazel Barton, que é dos Estados Unidos. Escrevi na época para ela foi uma incentivadora, continua conversando com a gente, está com algumas dificuldades, né? Ela tinha pesquisa em cavernas na Venezuela, com essas crises políticas que andam acontecendo, ela tem dificuldade agora para entrar na Venezuela, tem vontade de vir para o Brasil, mas nós não temos financiamento para trazê-la, estamos nessa luta, essa é a nossa vontade de fazer esse tipo de contato e ganhar poder para pesquisar, né? Mas vi na literatura, nessa época, que, principalmente nas cavernas de calcário, as bactérias, sobretudo, têm participação na formação dos espeleotemas. Está vendo essa foto? Né? São estalactites em formação. Alguns pesquisadores dizem, acho que depois a Nicole vai poder falar disso melhor, né? Que a bactéria orienta a deposição do calcário. Então, conforme o tipo de micro-organismo que está ali nessa gotinha,
que a caverna de calcário ela é feita assim, você tem um solo que é uma rocha calcária, em cima tem uma floresta, a folha da floresta vai apodrecendo, formando aquele humus, quando chove, dissolve, entra ácidos úmicos no solo, e vão dissolvendo o calcário, então forma uma cavidade. Depois o calcário passa a penetrar lixiviado pela água da chuva, e vai sendo agora depositado, né, nas cavidades, é assim que formam os espeleotemas. Então tem muita gente que pesquisa essas gotículas, que diz que ali tem micro-organismo orientando como que vai ser colocado o calcário, como que ele vai ser precipitado. Já nas cavernas de arenito, não. A literatura dizia nessa época que não tinha participação nenhuma de micro-organismo, que a caverna de arenito era uma rocha arenítica, facilmente erodível, né, que qualquer água ou vento podia erodir ela, e que normalmente tem um riozinho dentro que ia escavando, né. Mas toda a caverna de arenito tem essas formações, assim, curiosas. Nós estamos sugerindo que os micro-organismos têm participação, sim, nisso, que eles cimentam as partículas. Aí foi interessante o trabalho da Nicole agora para a gente dizer, olha, é possível que na natureza eles estejam cimentando, sim, senão a caverna poderia, numa época de seca, igual acontece na nossa região, desmoronar, né, quando está tudo seco, tudo sem água ali passando. Isso é um monte de guano velho. Primeiro é cocô de morcego, depois vem os bichinhos comendo e morrendo, então vai sendo transformado, né? Possivelmente a microbiota que está aí seja bastante interessante também. E começamos a coletar material nas paredes da caverna, na água, no solo, nos montes de guano, e medir a quantidade de fungos e bactérias. Pelo gráfico, não sei se dá para ler ali embaixo, mas as paredes das cavernas tinham muita quantidade de bactéria, mesmo que você esterilizasse a superfície. Nós começamos a apresentar esses números em congressos. Comecei a levar alguns alunos para fazer pesquisa, fazer aulas práticas nessas cavernas, que são turísticas, e tive a ajuda deles para fazer contagens, isolamentos de micro-organismos, e fazer algum estudo. Algumas cavernas apresentam plantas lá dentro, é algo interessante também, começamos a investigar a possibilidade delas estarem sendo ajudadas por plantas lá de fora, conectadas por micro-organismos. Eu estudo particularmente um grupo de micro-organismos que são fungos que se ligam com plantas, né, os fungos micorrízicos. Então, apresentamos alguns trabalhos sobre fungos micorrízicos, e com isso conseguimos atrair pessoas para nos ajudar. Então, começou uma série de pessoas nos ajudar. Isso impulsionou um trabalho, que foi um trabalho de conclusão de curso, que foi apresentado no Congresso de Microbiologia em Londrina, em 2014, onde a aluna Giane Nunes, ela pegou uma outra caverna, pequena, mais próximo da cidade, mais fácil para a gente de acessar ela, e selecionou micro-organismos da parede, do solo, do guano, e fez um estudo baseado na capacidade desses micro-organismos de produzir antibiótico. Colocava uma bactéria numa placa de Petri com meio de cultura, por exemplo, Escherichia coli, né, Staphylococcus aureus. Escherichia coli é uma bactériazinha que vive no nosso intestino, Staphylococcus é uma que vive na nossa pele. Todo antibiótico que vai ser testado, testa primeiro nessas duas, depois vai testando em outras, né? Então a Giane fez isso. Se a bactéria de caverna não deixasse a outra bactéria crescer, ela media o halo de inibição. Se esse halo fosse grande, dizia que era um antibiótico forte. Se fosse pequeno, um antibiótico fraco, ou produzido em pouca quantidade, ou produzido em maior quantidade. Era um trabalho de ecologia com prospecção, tinha as duas coisas. E foi muito bom, porque aí foi nesse congresso que as pessoas pediram para participar, e a gente conseguiu, então, pegar essa coleção que a Giane tinha feito, com 49 bactérias dessa caverna, e passar para amigos. O professor Leopoldo Matsumoto, que fez o mestrado dele junto comigo, e trabalha hoje em Bandeirantes, no Paraná, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, é uma região muito agrícola, então ele trabalha com fungos que atacam a soja. E ele começou a testar nossas bactérias contra esses fungos, e descobriu algumas muito interessantes, né? O Dr. Galdino Andrade, que foi meu orientador de doutorado em Londrina, recebeu uma cópia. O Dr. Admilton, que é o orientador da Nicole, né, recebeu uma coleção também. E a doutora Kátia Paludo, em Ponta Grossa, que ela trabalha com prospecção de substâncias anticâncer, planta, bactéria, fungo, ela extrai substâncias e testa com células de tumores. E se ela achar alguma ação, aí ela investiga mais a fundo. O trabalho do professor Leopoldo
lá em Bandeirantes, já logo deu resultados legais. Ele migrou, ele gosta de estudar o metabolismo dos micro-organismos. Então, ele pegou assim, as bactérias daquela coleção que matam determinados fungos e começou a investigar. Por que ela mata? Ela produz uma substância sem saber que está produzindo, ou não intencional, que acaba matando o fungo, ou ela só produz essa substância na presença do fungo, e se for na presença, se o fungo está atacando ela, ou a planta onde ela está vivendo, ou não é intencional. Então, está muito bonito o trabalho deles, eles têm ido para muitos congressos, estão escrevendo artigos, e a parte boa é que a gente vai participando junto, né? Às vezes a gente faz esse trabalho de base, aí na Amazônia, no Pará, e às vezes a gente não tem o recurso no laboratório para ir a fundo na pesquisa, ou não tem o conhecimento, nesse caso, né? E eles têm o conhecimento e eles participam, né? Então, essa é a parte que me atrai mais, fazer as parcerias. A professora Kátia percebeu que algumas das bactérias têm alguma ação anticâncer, mas o que seria essa ação, né? Como que seria? Então, aí surgiu uma parceria com o professor Sebastião, da FAQIM. Em 2017, eu me mudei para Marabá, né? Fui trabalhar na Unifespa, e conheci o professor Sebastião, que trabalha com química orgânica, junto com a professora Marilene, a professora Simone, agora o professor Darlison, e aí surgiu a ideia de fazer uma dissertação de mestrado do nosso aluno Howling, do mestrado em Química. E aí o Howling vem fazendo esse trabalho de produzir essas bactérias que a professora Kátia, lá em Ponta Grossa, no Paraná, indicou como promissoras. O Howling cultiva elas em grande quantidade e faz extratos. Extrato com álcool, extrato com acetato, evapora, e faz um trabalho chamado cromatografia, que ele separa, então, os diferentes componentes, envia os componentes à professora Kátia. A professora Kátia testa com células de tumor e dá a resposta para a gente, e a gente senta e analisa o que está dando, né? Então, o Howling vai defender nos próximos dias, nos próximos meses, a dissertação dele, está na fase de escrita, já tem algumas substâncias indicadas, o trabalho tem que continuar, né? O objetivo é chegar em uma substância que seja anticâncer. O que está dando mais resultado até agora é contra câncer de pele. Está valendo, né? Qualquer ajuda contra essa doença, né? Se a gente puder patentear uma molécula, né? O Brasil é muito pobre de patentes. A maioria dos remédios que a gente toma, as moléculas foram patenteadas por pessoas de outros países. Aí a gente acaba pagando royalty, paga caro, né? Para ferramentas também, para processos. Então, nós temos que hoje pensar nisso, assim, criar métodos, criar substâncias, criar ferramentas e patentear, né? E esses trabalhos já eram algo mais assim da biologia que a gente conhecia. A novidade foi quando o professor Admilton escreveu falando o que estava sendo feito com algumas dessas bactérias, que aí surgiu o trabalho da professora Nicole, que eu vou pedir para ela apresentar agora, que é uma coisa bastante interessante, e ela se propôs, né, a participar com a gente. Eu adorei, porque isso enriquece para nós todos, né? Então, agora eu passo para a professora apresentar esse trabalho dela, e a gente vai ficar aqui um pouquinho.